Fala rapaziada, sejam bem-vindos a este que é o nosso 88º vídeo aqui no canal. Fazendo esse vídeo aqui em seguida do vídeo aí sobre Orfeu, do vídeo 87, uma continuação desse vídeo em que a gente falou sobre os mistérios órficos. E hoje eu quero mostrar para vocês como que Pitágoras usou essa filosofia, essa crença, para fundar a escola pitagórica. Lembrando que se você não viu o vídeo anterior, veja, porque é essencial. Pitágoras não foi apenas um matemático. Ele inventou, sim, o teorema lá sobre os triângulos, mas ele foi o maior herdeiro espiritual de Orfeu. Quando Pitágoras viajou para o Egito e depois ele voltou, ele passou por Delfos. Ele foi iniciado nesses mistérios por uma sacerdotisa chamada Teocleia. Pitágoras transformou a religião órfica em filosofia. Pitágoras foi o primeiro filósofo a dizer com todas as letras: a alma é imaterial. Antes dele, os filósofos achavam que a alma era feita de ar, ou de fogo, ou de água. Pitágoras disse não. A alma é uma substância diferente. Ela é divina. E ela é prisioneira do corpo. Para Pitágoras, o corpo é um grande inimigo. Pensa na sua vida agora. Quantas vezes você quis ler um livro difícil, aprender uma língua nova, meditar sobre a sua vida e seu corpo te atrapalhou? O corpo diz: tô com fome. O corpo diz: preciso ir no banheiro. O corpo diz: tô com sono. O corpo diz: olha aquela mulher, olha que linda passando ali. O corpo é um inimigo, é uma máquina de distração. Platão, como eu disse no vídeo anterior, copiou tudo o que Pitágoras disse. Dizia que o corpo é um fardo, uma âncora que não deixa o navio, sendo a alma um navio, navegar. Até as guerras, segundo essa visão, são culpa do corpo. Por que, por exemplo, que a Rússia invade a Ucrânia, a Tailândia e o Camboja? Porque os vizinhos brigam por cerca. É sempre por desejo material. Por terra, por recursos, por dinheiro, petróleo, poder, gás natural. Ninguém faz guerra por motivo de alma pura. Imagina. A guerra é uma manifestação máxima da nossa natureza titânica, dos titãs. Enquanto a gente está ocupado nos matando e comprando coisas que a gente não precisa, nossas almas continuam atrofiadas. Então a pergunta é a seguinte: como que a gente escapa? Como a gente quebra essa roda de reencarnação? Pitágoras, iniciado por Teocleia, criou um método. E esse método é o que hoje eu, você e nós chamamos de filosofia. Mas entenda uma coisa: a filosofia para eles não é um curso universitário para ganhar diploma. Filosofia era um estilo de vida, uma ascese, um treinamento rigoroso. Pitágoras usava a analogia dos Jogos Olímpicos. Ele dizia que a vida é como um estádio. Há pessoas que vão lá para vender pipoca e ganhar dinheiro. Há pessoas que vão lá para competir e ganhar glória. E há uns poucos que vão lá apenas para assistir e entender o jogo. Esses são os filósofos. Mas vamos usar uma analogia melhor. Imagine que a vida após a morte é um torneio de tênis de elite. Para entrar lá e jogar como os deuses, você precisa ser um profissional. Você precisa ser da elite. Você precisa saber sacar, volear e sei lá. Você precisa ter preparo físico. É só a elite. Agora imagina que você passou a vida inteira sentada no sofá, comendo batata frita, assistindo TV, coçando o saco. Você morre e chega na porta do torneio de tênis. O porteiro olha pra você, gordo, sedentário, sem habilidade, sem saber sacar, e diz: meu amigo, tu não tem a menor condição de entrar aqui nesse torneio. Volta lá para a quadra de treino e pratica mais um pouco. Depois, essa quadra de treino é conhecida como terra. A terra é a quadra de treino. A filosofia é a academia.
O objetivo de estudar, de controlar os impulsos, de não comer carne, os pitagóricos eram vegetarianos rigorosos. Porque eles acreditaram que aquele boi que você come podia ser reencarnação de um amigo ou de um avô. Lembre-se da metempsicose. Eles não acreditam, e o espiritismo brasileiro acredita em reencarnação de humano em humano. O boi pode ser seu avô, assim como a barata que você mata também. O objetivo de tudo isso era como uma musculação espiritual. Pitágoras acreditava que se você passasse a vida inteira exercitando a razão, dominando seus instintos, preferindo a sabedoria ao prazer, você estava, na verdade, amadurecendo a sua alma, treinando o tenista. Você estava deixando de ser uma criança espiritual. Os pitagóricos acreditavam num sistema de progressão, de carreiras espirituais. Talvez você comece como uma ostra. Se você for o melhor ostra possível, você vai virar um peixe. Se você for um peixe esperto, você vira um cachorro. Se for um cachorro leal, você vira um humano. Mas não qualquer humano. Você começa na base, talvez como um simples camponês. Se você for virtuoso, na próxima vida você vira um comerciante. E depois, um bom comerciante, uma boa pessoa com uma boa alma, você vira um guerreiro. E depois um rei, um músico. E no topo da pirâmide humana, você nasce como um filósofo, que é o mais próximo à verdade. O filósofo está na cara do gol. Ele já é um grande tenista. Ele está na última vida. Se ele não fizer besteira, se ele mantiver pureza, quando ele morrer, esse ciclo de reencarnação se quebra. E ele pode entrar na quadra de tênis. A divindade olha para aquela alma luminosa, forte, treinada e diz: parabéns, você passou no teste. Você não precisa mais voltar para aquele mundo de dor, doença e morte. Entre e sente-se conosco. Isso muda completamente a visão sobre o que é estudar. Quando você pega um livro difícil de filosofia, ou quando você se esforça para entender uma ideia complexa como essa aqui que eu estou tentando passar, ou quando você decide não trair sua esposa ou não roubar aquele dinheiro que ninguém veria, você não está apenas sendo ético, você não está apenas sendo inteligente. Segundo Pitágoras, você está salvando a sua própria pele eterna. Você está acumulando pontos necessários para a sua alforria. Os pontos necessários para a sua liberdade. Os pontos necessários para entrar na quadra de tênis. É por isso que Pitágoras dizia que a sabedoria plena pertence aos deuses. Mas nós, eu, você, podemos ser amigos da sabedoria. A sabedoria plena, iluminada, a luz, pertence a nós. Nós podemos ter vislumbres como amigos da sabedoria, filósofos. A escola dele, em Crotona, não era apenas um centro de estudos, mas era um mosteiro de salvação. Eles viviam em mosteiros, como monges, como eremitas, filósofos. Era uma comunidade que era completamente fechada. Eles dividiam todos os seus bens, como eu havia dito. Eles não comiam carne, faziam votos de silêncio, não podia falar por determinados dias, horas ou até meses. Tudo isso para domesticar, a fera, o lado titânico, a fera que é o nosso corpo. Poucos eram permitidos entrar aí nessa comunidade de monges, de ascetas. Existiam muitas provações. Poucos eram capazes de entrar e menos ainda eram capazes de ficar. Imagina não comer carne, imagina domesticar essa fera titânica dentro da gente, libertar o anjo dionisíaco, o anjo que ficou aprisionado dentro dos titãs, os titãs que foram pulverizados, e daí nasceu o homem.
Então, quando você olhar para a sua vida e começar a pensar na sua ética, olhar para as pequenas coisas que você faz, pense que você está adquirindo um passaporte para entrar nessa quadra de tênis. Você está educando a sua alma. Você está fazendo o ginásio da alma. E lembre-se de fugir desses prazeres titânicos, desses prazeres carnais. Fiz um vídeo sobre Nietzsche em que ele critica tudo isso. E agora estou fazendo um vídeo sobre Pitágoras que ele afirma tudo isso. Fique com o lado que você achar que é o mais correto. Você pode ver muito dessa filosofia pitagórica, dessa filosofia órfica, os mistérios órficos, em Platão e no cristianismo. Então, quando você olhar para a sua vida hoje, para as pequenas escolhas que você faz, lembre-se sempre da história de Orfeu e dos Titãs. Tamo junto e vamos pro próximo vídeo.